Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar presente com vocês por este gentil convite. E o tema que cabe rever com vocês relaciona-se com a imunização para o herpes zoster, bastante oportuna quando se considera o caput desta mesa redonda, colocando 60 mais como faixa etária para essa discussão. Não tenho Aguardemos aí um pequeno instante enquanto a projeção se inicia. Não, essa. Não tenho conflitos de interesse para esta apresentação e eu vou começar colocando um panorama com respeito às condições que intensificam o risco da reativação do herpes zoster como fundo de pano para as nossas conversas a seguir. Na base, nós temos o comportamento para os imunocompetentes e, progressivamente e de forma ascensional, vamos vendo aí o aumento de risco para a reativação do zoster. Vamos passar por alguns exemplos: diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, algumas condições imunológicas, os transplantados, o HIV, mas vou destacar penúltima e última colocação de alto risco, porque isso vai interessar posteriormente na discussão. Vejam que há um alto risco para as doenças hematológicas malignas e um extraordinário risco de reativação para os transplantados de células-tronco, como um destaque especial. Na verdade, essas condições de risco são colocadas com muito destaque, mas a mais comum causa de condição para a reativação do zoster diz respeito à faixa etária, à idade. Então, nós observamos nesta projeção, a intensificação da ocorrência de reativação do zoster a partir dos 50 anos e a cada década progressivamente crescente a chance dessa reativação, da mesma maneira acompanhando de forma paralela a ocorrência da nevralgia pós-herpética. Por que a faixa etária tem essa situação de risco para a reativação do zoster? Fundamentalmente, próprio da década a década que se sobrepõe a imunossenescência e muito frequente a ocorrência de doenças próprias dessa faixa etária, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças reumatológicas, problemas renais e assim por diante. O zoster não preocupa apenas pela ocorrência mais comum de complicação da nevralgia pós-herpética, mas também o zoster preocupa quando esta reativação viral se destina ao sistema nervoso central, com comprometimento do encéfalo, tronco cerebral, comprometimento da medula espinhal, dando aí quadros neurológicos de muita importância e eventualmente graves. Um destaque especial em relação ao zoster, nas suas preocupações para a nossa integridade, diz respeito à possibilidade desse vírus desencadear uma vasculopatia. Vasculopatia por ação direta do vírus na própria parede da artéria, mas também pelo processo inflamatório que se arrasta progressivamente na sequência da reativação do herpes zoster, dando como resultado final um risco aumentado pelos próximos meses, pelo menos pelos próximos 6 meses, de comprometimento tipo acidente vascular cerebral, comprometimento coronariano, infarto do miocárdio.
Então, há muito interesse em termos uma vacina que possa se contrapor a todas essas, a todos esses eventos desastrosos para as pessoas 60 a mais. E aqui nós vamos colocar nessa projeção as possibilidades vacinais disponíveis. Deste lado, temos a vacina mais antiga, licenciada a partir de 96, século passado, uma vacina de vírus atenuado. Não é? Foi a primeira disponível e, durante um longo período, a única possível de ser utilizada. E, mais recentemente, uma vacina já não tendo a partícula viral, e sim utilizando da espícula do vírus a glicoproteína E, que é a glicoproteína mais importante para a adesão do vírus e a penetração na célula que vai ser infectada, acoplada a um potente adjuvante, a S01B, dando como resultado final um produto que só mais recentemente foi aprovado e licenciado a partir de 2017. A vacina antiga, em verdade, é uma vacina de eficácia apenas moderada, redução da reativação do zoster para a ordem de 50%, 60% ou pouco mais, redução um pouco melhor, alcançando cifras um pouco mais altas para a população abaixo de 60 e a partir de 50, e uma redução valorizável, sem dúvida, para o risco de nevralgia pós-herpética. Em todo caso, vamos recordar que essa é uma vacina de vírus vivo e, portanto, com preocupações em relação à sua utilização para indivíduos imunocomprometidos. Os de alto grau de imunocomprometimento têm uma restrição completa à utilização desta vacina, e ela, na verdade, é a vacina de varicela, a vacina de catapora, bem conhecida em uso pediátrico, com a cepa O, apenas com um inóculo infectante de maior porte. Entretanto, além disso, essa vacina ainda tem um percalço muito grande de perda progressiva e rápida da sua efetividade. Esta é uma experiência de vida real, mostrando que no início da aplicação e no primeiro ano a cifra de efetividade de reativação do zoster é relativamente valorizável, próxima de 70%, mas que com o passar do tempo, ao redor de 5 anos, já perdeu aproximadamente metade da sua efetividade e ao cabo de 7 para 8 anos é absolutamente inútil a proteção obtida por essa vacina. Portanto, há muito interesse em ver com detalhes o produto novo que mostra uma outra feição de utilização de proteção da reativação do zoster. Esta é uma vacina, portanto, é subunitária, utiliza a glicoproteína E da espícula do vírus, como já comentei, agregada a um sistema de adjuvância de alta potência. Esses sistemas de adjuvância de alta potência habitualmente se manifestam por um efeito agonista de TLR, receptor Toll-like, e com isso potencializando intensamente o efeito imunizante do produto vacinal. Esta vacina, em fase de 3 de avaliação da sua eficácia, mostrou resultados completamente superiores e bem valorizáveis em relação à vacina anterior, com cifras que ultrapassam 90% no sentido de redução da reativação do zoster, com cifras também expressivamente significativas em relação à redução da ocorrência da nevralgia pós-herpética. Esses resultados de fase 3 permitiram a aprovação pelo órgão aconselhador de práticas de imunização, o ACIP-CDC, nos Estados Unidos. Uma pequena controvérsia inicial ocorreu entre a aprovação pelo FDA e a recomendação de uso prático da vacina pelo ACIP-CDC. Ambos concordam que a vacina está indicada a partir dos 50 anos de idade, pelos seus méritos,
mas em relação ao ACIP-CDC, a colocação de que a vacina estaria inicialmente restrita apenas a imunocompetentes, maiores de 50 anos, podendo ser levada adiante para algum imunocomprometimento não de grande porte, e com a ressalva de que a liberação para os imunocomprometidos de maior intensidade haveria necessidade de dados adicionais que pudessem embasar a sua utilização nessa situação. E esses dados vieram. Como destaquei na primeira projeção, fundamentalmente transplantes de células-tronco e as doenças malignas hematológicas são os grandes e os maiores predisponentes da reativação do zoster, e a avaliação de fase 3 também, para essas circunstâncias, mostrou resultados convincentes e favoráveis, sem grandes preocupações de risco quanto à segurança do produto. O ACIP considera esta cifra de 68% de utilidade para transplantados de célula-tronco como um benefício moderado, um pouco bem melhor em relação às doenças hematológicas malignas, já com cifra de 87% de eficácia. Então, o ACIP voltou atrás, já com essa disponibilidade de dados conclusivos, indicando que a vacina passa a ser indicada na rotina para os maiores de 50 anos de idade, independente da sua situação de maior ou menor grau de imunocomprometimento, mas para os acima de 19 anos de idade, a indicação já clara de utilização desse produto vacinal, seja por decorrência de imunodeficiência, doença de base, seja pela decorrência de terapia imunossupressora, já sem contraindicação e com benefícios pela utilização desse produto vacinal. Esta vacina tem uma porção de detalhes a serem considerados, são perfeitamente bem conhecidos, em todo caso eu vou apenas alinhá-los. O esquema é de 2 doses, intervalo de 2 a 6 meses para a segunda aplicação, em situações de necessidade de uma aquisição rápida de proteção, pode ser reduzido para 1 mês de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Nos que vão ser submetidos à imunossupressão medicamentosa, a indicação de aproveitar a oportunidade antes da utilização da imunossupressão, ou quando ela já estiver instalada, o momento mais oportuno de uma fase quiescente de manutenção. A administração com as outras vacinas, nenhum problema especial ou particular. Detalhe para chamar a atenção para os vacinados em relação à reatogenicidade do produto, reações locais de dor bastante incomodativos em parcela dos pacientes. E o que nós estamos vendo aqui, continuando, pessoas que já tiveram herpes zoster devem ser vacinados pela possibilidade de recorrência tanto mais frequente quanto maior o grau de imunossupressão ou de imunodeficiência que esses pacientes sejam submetidos. Quem já teve varicela pode ser vacinado, quem já tomou a vacina de vírus atenuado pode ser vacinado, não há necessidade de uma triagem específica do ponto de vista documental para a presença de experiência prévia com o vírus varicela zoster, gravidez com uma contraindicação transitória até que se tenha dados seguros para essa liberação, não há contraindicação em relação à amamentação. Eu trouxe os efeitos colaterais apenas para registrá-los, tomando como guia para a colocação a recente bula, a última bula aprovada pela Anvisa mês passado. Então, nesta bula aprovada pela Anvisa, são considerados efeitos muito comuns da vacina, reações locais, dores musculares, menos comum dores articulares, manifestações gastrointestinais, dor de cabeça, eventualmente já não comum
a presença de uma linfadenopatia regional e, finalmente, a constatação pós-comercialização do produto com reações de hipersensibilidade, eventualmente preocupantes, inclusive sendo uma das poucas contraindicações quando se trata de uma reação do tipo de anafilaxia. Diferente do produto anterior, esta vacina agora mostra uma prolongada presença de permanência de proteção, avaliação já caminhando para 8, 9 anos, revelando uma taxa praticamente superponível ou pouco reduzida em relação à vista nos anos iniciais. Inclusive com o comentário de que modelagem pela presença de resposta imune permite já antever uma duração de pelo menos 15 anos para a proteção que vai ser obtida com este produto vacinal. Eu trouxe da publicação original esse desenho. Original porque é uma avaliação feita com financiamento da própria Glaxo, produtora do produto, e realizada por profissionais que trabalham na Glaxo, mas uma avaliação criteriosa no sentido de ver toda a evidência revisada em mundo real. O que está acontecendo em mundo real com esta vacina, agora já amplamente utilizada em vários países? Uma avaliação de dezenas e dezenas de publicações já realizadas, com centenas e centenas de participantes, no sentido de que uma cobertura que vai de 2017 a 2023, incluída na avaliação adultos com acima de 50 anos todos, incluído também toda a fase de vida real feita em imunocomprometidos a partir de 18 anos de idade. Do ponto de vista de segurança, a vacina se mostrou equiparável aos dados quando da avaliação de eficácia em fase 3, sem grandes novidades. Então vejam lá os resultados de vida real. Em relação à reativação do zoster a partir de 70% de eficácia, alcançando níveis elevados, como na fase de investigação pré-comercialização. Destaque para o herpes oftálmico, tão preocupante em relação às suas intercorrências paralelas oculares, cifras que começam em 67% e vão a 93%. Portanto, em vida real, os resultados são muito equiparáveis em relação aos dados com a fase 3 de investigação. Eu pus em destaque uma seta para chamar a atenção para um ponto que aparece nos comentários do ACIP-CDC e que volta a ser registrado aqui para esta revisão realizada pela própria Glaxo, que é a ocorrência citada em algum trabalho de vida real de síndrome de Guillain-Barré correlacionado com esta vacina. Tanto a CIP-CDC quanto o comentário nesta publicação chama a atenção para o fato de que não há comprovação efetiva de nexo entre a vacina de zoster e a ocorrência de síndrome de Guillain-Barré. Seria mais, para usar a terminologia atual do nosso Programa Nacional de Imunização, um ESAV do que um evento adverso, ou seja, a ocorrência de situações que são nexo temporal correlacionados com a vacina, mas sem nexo causal diretamente comprovado. Eu vou finalizar chamando a atenção para 2 diapositivos, este primeiro em relação à população vivendo com HIV. Por que destacar isso? População vivendo com HIV e submetida à terapêutica antirretroviral de alta potência e com boa adesão, mostra claramente que esta população está envelhecendo. E como ela está envelhecendo, nós estamos nos aproximando e ultrapassando os 60+ a todo instante para esse tipo de população. Então vejam aqui alguns dados desta revisão por narrativa
publicada no fim do ano passado, considerando esta população que vive com HIV e que está envelhecendo. Não é? A terapia reduziu dramaticamente o risco da reativação desóssea nessa população. Alguns estudos de coorte revelam que o risco ainda está aumentado, acima de 3 vezes a população geral comparável. Alguns outros estudos mostrando que não há essa elevação, o risco é igual da população geral, desde que a situação esteja sob controle da terapia antirretroviral. De qualquer maneira, o envelhecimento da população HIV positiva mostra um risco crescente, tal qual na população geral, 50 anos ou mais. E vem aí uma vacina que não tem nenhuma contraindicação, uma tolerância bastante razoável e que permite colocar em pauta a imunização desta população que envelhece com HIV. E nessa discussão se coloca para esses revisores nenhum estudo clínico para a população vivendo com HIV, especificamente para esta população, não está disponível. Há um contingente razoável dessa população nesta avaliação do Medicare nos Estados Unidos, mas, enfim, está diluído com outras participantes desta avaliação, com uma taxa de 64,5%. A imunogenicidade nessa população HIV positiva, essa sim já tem algum substrato, e eu coloquei aqui como destaque. Eles respondem a um experimento de fase 2, já publicado, mostrando a utilização de 3 doses da vacina, as 2 habituais e uma terceira complementar, revelando que a primeira dose dá resposta imune equiparável à população geral de 40%, a segunda dose ascende a 85,7% e a terceira dose não soma nada de importante, de tal sorte que não haveria necessidade de terceira dose para essa população. Como resultado final desta narrativa, esses pesquisadores que são belgas defendem claramente que a população HIV positiva que envelhece, toda ela merece a aplicação deste produto vacinal. E a última projeção é apenas para colocar alguma coisa que eu tenho muita dificuldade de analisar, mas que acaba de ser publicado. 3 semanas atrás, uma avaliação do produto vacinal está revelando uma redução de 17% no período de observação de 3 para 4 anos de desenvolvimento de demência. Então, seria um ganho para quem se vacinar, reduzir a progressão da demência. Vamos ver se isso se confirma. Muito obrigado pela atenção.